Vamos lá, pessoal. Então a gente vai começar. Magnetostática. Então, pessoal, para a gente fazer um pouco de analogia com o que a gente viu lá inicialmente com eletrostática, então a gente tinha aqui o que a gente chamou de cargas fixas, né? Q1, Q2, Q3, Q4, e eu aproximo aqui uma carga teste, né, e sinto as forças que essas 4 cargas aqui fazem nessa minha carga teste. Né? Aí eu repito isso aqui de várias formas diferentes, carga teste de longe, perto, mais cargas fixas, menos cargas fixas. Né? Então a gente fez toda aquela brincadeira para testar princípio de superposição, de não divisibilidade da força, né? Várias questões aqui diferentes para determinar o comportamento, né, da eletrostática, certo? Bom, a gente conseguiu reduzir o nosso problema a um problema de um ponto, ou seja, como que uma carga ou um elemento de carga atua em outros elementos de carga, né? E aí, da partir de integração, né, e de problemas de equações de contorno, a gente consegue resolver qualquer problema. Tá? Depois a gente fez aplicações para meios materiais, assim por diante, mas fundamentalmente a gente partiu daquela determinação empírica que deu um arcabouço de conhecimento para a gente, que nos permitiu formular expressões matemáticas mais gerais, e a partir dessas expressões matemáticas a gente fez tudo, certo? A gente vai fazer a mesma coisa para a magnetostática, tá certo? Mas vamos primeiro considerar como que ela pode aparecer, certo? Então vamos dizer o seguinte, eu pego uma bateria, certo? Ligo ela em 2 fios aqui, que estão conectados assim. Certo? Então tem uma corrente subindo, uma corrente descendo, tá certo? E quando eu ligo essa bateria aqui, eu observo uma força empurrando o fio para cá e esse fio para cá. Tá certo? Ao que eu posso atribuir essa força? Vocês podem pensar, você botou uma bateria aqui, né? Se você botou uma bateria aqui, então talvez seja o caso de que está tendo carga positiva aqui, e que esses fios estão se repelindo por causa de uma repulsão eletrostática. Tá certo? Mas aí você tenta medir, você pega uma carga teste que bota aqui, ó, você vê que você não está medindo nada. Essa carga aqui ela ignora essa corrente, esse meu problema aqui. Ou seja, tem carga se movimentando aqui dentro desse fio. Mas se você quiser pensar nesse fio assim, infinitesimalmente, né, tem um elétron que está vindo para cá, ele entrou aqui, depois ele saiu, tá certo? Aqui eu já tinha uma carga positiva, uma carga positiva, uma carga positiva. Os elétrons estão mudando de lugar, mas a minha configuração é sempre igual, porque ela muda de forma a permanecer parada. Né? Muda de forma a permanecer igual. É como você pensar numa roda de densidade constante que está girando. Ela está girando, mas a cada instante de tempo, a quantidade de massa, né, de massa da tua roda não muda. Tá certo? Essa é a diferença que a gente faz entre estática e... Meu Deus. Qual é o nome que se dá para isso aqui? Estático é quando a coisa não se move e estacionária é quando não muda, tá certo? Então, você tem uma configuração aqui que ela tem movimento, mas ela é estacionária, certo? No sentido de que, por mais que haja movimento, a configuração, tá? No sentido exatamente de espaço de configuração das coisas não muda, tá bom? Então, o que pode estar causando essa força aqui? Tem que ser um novo fenômeno, né? Não pode ser eletrostática. Isso aqui não está causando força
numa carga teste qualquer que eu botar aqui em volta. Certo? Então as pessoas fizeram o quê? Estudaram empiricamente esse novo fenômeno. Tá bom? Tudo bem? Aqui, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode, o primeiro passo para a gente entender o que está acontecendo é o seguinte: a gente pega essa mesma uma configuração parecida, só que a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar esse fio aqui, vai esticar para cá, tá? Aí ele vai ficar assim, porque agora eu vou pegar um fio e passar lá por trás, e até aqui, e vou aproximar esse fio. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui ficar claro. Pensa o seguinte: eu liguei a minha bateria nesse fio aqui. Esse fio eu aproximei desse outro, tá certo? Esses que estão aqui mais, eu tentei fazer curvadinho assim, eles estão lá atrás, eles estão colocados longe, ok? E estão fixos, é como se fosse a carga fixa, tá? Esses fios aqui eu preguei no espaço-tempo, estão pregadinhos lá, eles não se mexem, ok? Esses aqui não, esses aqui eles podem sofrer deformações, ok? Por que eu fiz isso aqui? Porque agora, ó, esse cara vem para cá, tá certo? A minha corrente vem para cá, agora ela sobe na mesma direção. Então aqui a minha corrente estacionária, que antes vinha para cima, para baixo, agora ela vem para cima, vem para cá, para cima de novo e desce para cá. Aí eu noto o quê? Que aqui a força é atrativa. E aqui a minha força é repulsiva. Tá certo? A gente pode associar isso a alguma regra? Talvez, dependendo da direção da corrente, da intensidade da corrente. Parece que sim, né? Porque veja, a minha corrente está para cima. Tá certo? E o ponto de aplicação está para a direita. Tá certo? Então, o que quer que seja que esteja causando aqui, depende desses dois ângulos, dessas duas direções aqui. Aqui. Tá certo? Se você quiser pensar, você pode fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Ó, se você pensa... Não, pera. Ah, sim. Só entender como é que eu fiz isso aqui. Peraí. É que eu não sei se eu estou associando a corrente direto à força ou se eu estou fazendo o campo magnético. Ah, tá. Então veja o seguinte. O que quer que seja que esteja sendo gerado por essa parte da corrente aqui tem a ver com essas duas direções, tá certo? Então, na verdade, essa ação dessa força está relacionada geometricamente com um plano aqui, tá certo? Esse plano, ele você pode pensar nele aqui, ó. Você pode pensar daqui para cá, se você quiser pegar ponto de aplicação corrente, ou furando o quadro, se for corrente, ponto de aplicação. Tá certo? Aqui, então, eu vou ter uma coisa que ou está entrando no quadro, ou está saindo do quadro. Tá certo? Então, veja. Se estiver entrando no quadro, vai ser uma coisa entrando no quadro e para baixo. Tá certo? Entrando no quadro e para baixo, dá uma força para cá. Se for o contrário, saindo do quadro e para baixo, dá uma força para cá. Tá certo? Se a gente usa a mesma regra aqui e aqui, a gente vê a mesma coisa, porque, né, como esse aqui está subindo,
E se for saindo do quadro e para cima, então, saindo do quadro e para cima, a força é para cá, que é justamente a atração. Tá certo? Então vocês vejam que a lógica que está acontecendo aqui, ela é justamente da área interagindo com uma direção. É uma área interagindo com uma direção. Né? Se vocês quiserem pensar analogamente aqui, é o seguinte: esse cara, a descrição dessa carga é um ponto. Ela está parada aqui. Ela não é um vetor, tá? X não é um vetor. Não é uma direção. Porque, veja, se eu botar a minha origem aqui, X é nessa direção. Se eu botar a minha origem aqui, X é nessa direção. A posição não é um vetor no sentido de que ela não te dá uma direção genuína, geométrica no seu problema. Ela é arbitrária, porque depende do sistema de coordenadas. Agora, se minha carga está se movendo, é que é um movimento físico. Ela está de fato se movendo, aquela direção V tem um significado geométrico físico direto. Certo? Então, veja, quando eu pego a força que essa carga pode causar na minha carga teste, o único objeto geométrico que eu tenho aqui é o vetor de deslocamento. Tá certo? Então a força eletrostática ela só depende do vetor de deslocamento, geometricamente. Tá certo? Aqui não. Aqui é muito mais rico. Porque eu tenho a direção dessa corrente, o vetor de deslocamento, e a direção de uma corrente e um vetor de deslocamento são dois objetos geométricos que me permitem, né, descrever uma área. Tá certo? E é naturalmente essa área que interage com esse outro vetor aqui. Tá certo? Ou seja, empiricamente, pessoal, você vai no laboratório, você repete isso aqui, faz de ponta cabeça, faz de um lado, faz do outro, descobre que isso vale sempre. Tá certo? Bom, você descobre então, repetindo isso aqui, aí você, claro, bota mais corrente, bota menos corrente, bota fio mais longe, mais perto, né? Repete de um jeito, repete do outro, numa posição do laboratório, outra posição do laboratório, e assim por diante. E você descobre o quê? Que a força magnética vai ser igual à carga que está se movimentando vezes a velocidade, produto vetorial, o campo magnético. Tá certo? Ou seja, aqui tem uma área que está associada ao campo magnético, tá certo? Como aqui a gente está em 3 dimensões, uma área tem sempre associada a ela uma única direção no espaço, tá certo? Eu vou chamar essa direção do campo magnético. Okay? Aqui. E aqui é o meu vetor de velocidade, que está me dando a velocidade do elétron que está se movendo aqui, e outro elétron que está se movendo aqui, e outro elétron que está se movendo aqui, dentro do meu fio. Tá bom? Agora veja. Deixa eu ver. Então, ó. Se o meu campo magnético aqui está entrando no quadro, então eu vou ter V, que é para baixo, né? Entrando no quadro. Peraí. V está para baixo, o campo magnético está entrando no quadro, então. V, isso. Não, está errado, peraí. Oi? Não, a gente vai chegar nisso, eu só quero fazer a construção aqui um pouco mais geométrica nos moldes daquilo que a gente discutiu lá no começo do curso. Essa é a força de Lorentz? Isso, vai ser a força de Lorentz. Vai ser o pedaço magnético da força de Lorentz. Tá? Deixa eu só ver que tem uma coisa... Vai ser ortogonal, peraí. A força tem que ser ortogonal. A corrente está para baixo. O campo magnético pode estar para fora ou para dentro, tanto faz. Estou fazendo alguma besteira? Peraí. Baixo. Peraí.
Ah, tá certo. Eu tô fazendo... Eu tô... Não, eu sei que tá certo, só que tá dando algum tilt na minha cabeça, peraí. Que não tá funcionando. Alguma coisa deveria funcionar, não tá funcionando, peraí. Só um instantinho. Tá, peraí. Ah, da ponta pro outro. Isso, tá. Isso. Isso, tá. Então, ó, o campo magnético ele está entrando no... O campo magnético está entrando no quadro, né? E aí você está tendo esse vetor aplicado aqui na direção para fora, tá? Que é a versão, que é a nossa força aqui, ok? Mas a maneira mais interessante de ver isso aqui, no meu ponto de vista, é o seguinte: você pode escrever a força magnética como sendo menos a carga, o nosso vetor velocidade, e aqui fica escalar a área magnética, tá? O campo de área magnética, certo? Então veja, o que pode acontecer, ou que você, uma maneira um pouco mais geometricamente motivada de pensar nesse problema, é pensar que o campo magnético está te definindo, na verdade, áreas. Ou seja, eu tenho minha corrente subindo aqui, certo? Se meu ponto de aplicação é aqui, ele está definindo essa área aqui, ó. Se meu ponto de aplicação é aqui, ele está definindo essa área aqui. Então, em vez de eu pensar, nesse caso, em que eu tenho essa carga aqui e está gerando sempre um campo elétrico radial, que são esses vetorizinhos que apontam em direções do espaço, o meu campo magnético ele vai ser uma outra coisa. Cada ponto do espaço vai me definir uma areazinha orientada. Tá certo? Vai ser uma densidade de campo magnético, Exatamente como o campo elétrico. Vai ser o valor do campo elétrico em cada ponto é um vetor naquele ponto. No caso do campo magnético, o valor do campo magnético em cada ponto é uma área em cada ponto. Ele define uma área, né? É só a integral do campo magnético, sabe? Ou é algo mais sofisticado? Não, a área... é o campo magnético. É que vocês estão acostumados a pensar no campo magnético como um campo vetorial. Mas o campo magnético não é um campo vetorial. Ele é, na pior das hipóteses, um campo pseudo-vetorial. E na melhor das hipóteses, você tem que pensar nele como um campo de áreas. Em cada ponto do espaço, ele te dá uma área. Tá certo? Oi? Tem uma supervisão por que o campo... Eu não entendi como assim, o campo magnético não tem nada a ver com... Não é um vetor. Então, lembra, é o que eu estava falando para vocês aqui, ó. O campo magnético ele é o resultado de dois objetos, de duas quantidades geométricas: a corrente e o ponto de aplicação. Só que a corrente e o ponto de aplicação juntos não te dão uma direção, te dão uma área. Não tem que parecer um sinal de menos ali quando você colocou a área. É só porque é a maneira que eu defini o meu BA, tá? Já vai ficar evidente o que é, como é que relaciona o B e o BA, tá? Então, lembra que a gente viu o seguinte, ó? A gente tinha aqui, cadê você? V vetor U vetor W. E a gente viu que isso aqui, ó, era igual a W escalar VU. Vocês lembram dessa continha aqui que a gente fez lá no comecinho do curso? Então, tá vendo que se eu mudar a posição desse W aqui, ó, aparece um sinal negativo? Então eu posso passar esse W para cá, vai ficar assim, ó. W vetor V vetor U é igual a menos W escalar VU.
Mas esse cara aqui, ó, ele vai fazer, né, se eu pegar a analogia disso aqui com esse cara aqui, isso aqui está fazendo o que eu vou chamar de B área, tá certo? Ou seja, o projetor V do meu B área é igual ao meu B campo vetorial. Esse é aquele projetor que leva bivetores em vetores, que a gente viu lá atrás. Tá certo? Então, a forma mais natural de fazer eletromagnetismo é assim. Tá certo? A força que uma corrente percebe é proporcional à direção, ao quanto daquela corrente está na direção da área. Se a corrente estiver ortogonal à área, ela não recebe força nenhuma. Certo? E se ela estiver na direção da área, ela recebe uma força. Tá certo? E pensado assim, você pode fazer eletromagnetismo em 5 dimensões, em 20 dimensões, tá certo? Enquanto se você quiser tentar fazer eletromagnetismo em 20 dimensões com campo magnético, você não vai conseguir fazer nada. Você vai descobrir que o campo magnético não tem só 20 dimensões, né? 20 direções. Vai ser muito maior que isso. Na verdade, vai ter muito mais campo magnético do que campo elétrico em 20 dimensões. No sentido de direções diferentes. Tá certo? Então, eu acho importante entender como que a geometria daquilo que você está descrevendo é simplesmente tudo que aparece no resultado final daquilo que você está calculando. Tá certo? Aqui, o único objeto geométrico é a distância. Essas duas formas de transformar força magnética são corretas? São corretas, tá? Tudo igual. São equivalentes. Certo? É que parece que na primeira o campo magnético tem um caráter vetorial e na segunda não. Sim, mas é exatamente isso. Porque, na verdade, esse campo magnético aqui, a gente vai descobrir que ele não é um vetor. Ele é um pseudo-vetor. E a gente sabe que pseudo-vetor é sinal de área. É sinal de que aquele objeto fundamentalmente é uma área. Tá certo? Você vai concatenar ele e ver se não muda isso. Como é que é a definição mesmo do pseudo-vetor? Pseudo-vetor é se você fizer uma inversão espacial, ele não muda de sinal. Tanto que, ó, o que acontece se eu fizer uma inversão espacial aqui? Isso. Então, se você muda, né? Ó, o ponto de aplicação está aqui e o vetor está para cá. Né? Então, você pegar, por exemplo, vetor ponto de aplicação está para dentro do quadro. Agora, se você fizer uma inversão espacial, esse cara vai ser para baixo e o meu ponto de aplicação vai ter para cá. Né? Então, o que vai acontecer? Ó, ponto de aplicação, direção, ponto de aplicação, para dentro do quadro. Se eu inverter tudo, vai ficar como? Vai ficar ponto de aplicação, direção, ponto de aplicação, para dentro do quadro também. Tá? Ele não muda. Acho que eu perdi. Fala de novo, tipo, ponto de aplicação, o que você quer dizer com ponto de aplicação? É que você tem que sempre pensar o seguinte: o ponto de aplicação é aonde você está considerando a ação da sua carga ou do seu objeto, da sua fonte. No caso da eletrostática, o ponto de aplicação é aonde eu estou atuando. Então é a carga Q1 atuando na carga teste Q. O ponto de aplicação é esse cara aqui. Certo? Então esse aqui é o vetor de deslocamento. A gente sabe que o campo elétrico ele só pode depender desse vetor. Tanto que ele o campo elétrico é sempre proporcional a x menos x0, que é exatamente o vetor de deslocamento. Certo? Ou seja, esse é o único objeto geométrico que você tem disponível. Nesse caso aqui, o ponto de aplicação é a posição do elemento de corrente que eu estou levando em consideração e aonde que eu estou atuando ele. Tá certo? Então, minha corrente ela tem uma direção que é para cima e o meu ponto de aplicação está para cá. Né? Se eu faço corrente, ponto de aplicação, minha mão tem que sair da corrente e para o ponto de aplicação, para a regra da mão direita funcionar. Está para dentro do quadro. Tá certo? Se eu faço uma inversão espacial, eu inverto todas as direções, minha ponto de aplicação vai vir para cá e minha corrente vai vir para cá. Tá certo? Então, se eu sair da corrente para o ponto de aplicação, eu faço assim. Ou faço assim, ou faço assim. Então, se eu inverter o meu espaço, a minha área, que representa o meu campo magnético, continua igual. Ela é a mesma área direcionada.
Porque a área naturalmente tem essa característica, entendeu? Por isso que o campo vetorial, o campo magnético, quando pensado num campo pseudo-vetorial, ele é pseudo-vetorial. Porque na verdade ele não é vetorial, ele é uma área que só podemos escrever como vetor porque existe a coincidência do caso tridimensional, o número de áreas coincidir com o número de direções. Que é justamente, né, por isso que a gente fez isso aqui lá no começo. Mas isso é um mapa arbitrário, certo? Tudo que a gente fez com eletromagnética, tudo que a gente vai fazer com magnetostática em termos de pseudo-vetores, a gente poderia fazer em termos de áreas. Tá certo? Ou seja, olhou para o problema, identificou os objetos geométricos presentes, daqueles objetos geométricos você pode construir possíveis quantidades. É isso que se faz o tempo todo. Quando você vai deduzir lá a ação de Einstein-Hilbert para ver a relatividade geral do possível variacional, você vai fazer a mesma coisa. Que objetos geométricos eu tenho disponível? Tem o tensor de Hitch, tensor de Riemann, tensor escalar de curvatura. Eu posso combinar eles assim, assim, assado, e você descobre que existem algumas combinações que podem aparecer na ação, e aí você faz outras considerações e descobre a única ação possível que vai te dar a relatividade geral. É a mesma coisa, você está olhando para o problema, identificando os objetos geométricos e construindo os derivados daqueles objetos geométricos. Certo? Que foi assim com o eletromagnetismo. Veja, o eletromagnetismo, a eletrostática, ele tem que depender dessa direção, e a potência que aparece aqui depois, a gente viu que também tem que ser ao cubo. Porque se não for ao cubo, a gente vai ter divergência diferente de zero. Lembra que a gente queria divergência igual a zero, onde você não tem carga? Justamente para você não ter criação e, né, destruição de campo elétrico do nada. As mesmas considerações a gente vai fazer aqui. Essas potências todas aqui têm justamente a ver com a geometria. Estão todas fixadas pela geometria de partida. A única coisa que vai ter livre aqui, o que realmente é eletromagnetismo, é o fato que vai ter cargas aqui, né, só uma carga na verdade, e uma certa constante qualquer, 4π, ε0. O eletromagnetismo ele está mais aqui do que aqui. Isso aqui é tudo geometria, que a geometria já fixou para a gente. A gente nem tem muito como mexer ali. Tá certo? O eletromagnetismo está mais aqui. Tá certo? E aqui a gente está fazendo os mesmos passos. Tá? A gente está identificando a geometria do nosso problema e está tentando ver como é que isso aí pode ser usado para construir a nossa teoria. Tá? Certinho? Então, pessoal, daqui a gente pode, né, agora construir a força final. A gente sabe que essa aqui é a nossa força de Lorentz. Ela vai ser a força na carga teste devido a um campo elétrico, mais agora o campo magnético. Professor, mas como agora um caráter espacial, como que ele, no movimento, vai ter um caráter de força, no caso da força magnética? Porque para ser uma força você tem um caráter vetorial. Como é que um espaço, algo com característica espacial, um movimento vai gerar uma força? Ótima pergunta. Porque o que você acabou de perguntar responde o fato de que por que esse... Lembra que a gente montou esse cara aqui? Eu falei, eu trouxe uma carga teste, ela não sentiu nada. Uma carga teste, ela não tem nenhuma direção associada a ela. Eu não consigo combinar uma coisa que não tem direção nenhuma associada a ela com uma área e obter um vetor. Então eu não consigo tirar uma força daqui. Por isso que ela não existe. Por isso que o campo magnético não causa força numa carga parada. Porque a carga parada, geometricamente, ela não tem nenhuma direção associada a ela. Então o campo magnético não consegue mexer nela. É quase como uma imposição da geometria, entendeu? Agora, no momento que essa carga está em movimento, como é o caso da corrente que está para baixo, aí ela tem uma direção. Aí a gente sabe que o escalar, o produto interno entre uma direção, um vetor e um bivetor é um vetor. E aí tem a força de Lorentz. Tanto que aqui é um produto vetorial, se você quiser pensar na maneira clássica de se ver, né? É um produto vetorial de um pseudo-vetor com vetor. A gente sabe que o produto vetorial de vetor com vetor dá um pseudo-vetor. Mas o produto vetorial de um pseudo-vetor com um vetor dá um vetor. Tanto que a força tem que ser um vetor e não um pseudo-vetor. A força, nem força magnética, nem força nenhuma, podem ser pseudo-vetores. Tem que ser vetor.
Porque é justamente a imposição de que a força tem que ser um vetor, ela é restritiva nesse caso, nesse sentido. Tá certo? E justamente não só se deduz que o campo magnético tem que ser em área, mas você também deduz que por força ser vetor, que o campo magnético só pode agir em coisas que têm direção associada. Eu achei muito estranho. É um exemplo de quando não tem direção associada, um exemplo prático. Porque se você pegar uma corrente fortíssima gerando um campo magnético forte, botar um elétron paradinho, ele vai ficar parado. Ele vai ignorar o campo magnético. Como que eu olho ali eu tenho um magnético que está um vetor eletromagnético, eu descrevo ali. Essa é a velocidade da minha carga, né? Uhum. É a velocidade da carga dentro do fio aqui, né? Você está falando que ele interage porque se ela está parada, não tem velocidade. Se essa carga que tiver, se eu estiver pensando na atuação do campo magnético nessa carga, vai ser zero a força. Porque a carga está parada. E por eu não ter força, aí tá, né? Por eu não ter força, o campo magnético não atua na carga parada. Não. O campo magnético, se você quiser uma resposta puramente matemática, você não consegue pegar uma carga parada e um campo magnético e extrair daí um vetor. Simplesmente não dá. Isso eu entendi. Eu acho que entendi. Agora, eu não consigo entender por que o campo magnético, olhando ali, ele não atuaria numa carga parada. Sem olhar, Como que uma área... Mas se você entendeu a primeira, como você entendeu a segunda? Que essas duas coisas são equivalentes. Como é que uma área pode ser combinada com uma carga parada, que não tem nenhuma direção associada a ela, e como é que a gente pode extrair uma força daí? Não, aí não tem força. Isso, por isso que ela não interage com a carga parada. Por isso que não tem campo. Por isso que o Campo tem. magnético não interage. Isso. Ah, tá. Acho que eu falei errado, velho. Eu acho que eu falei que não tem campo, né? Ah, não, agora sim. Agora eu consigo visualizar assim. Tá? Então é só para ressaltar, pessoal, a natureza diária do campo magnético. Essa força magnética experimental também? Isso é tudo experimental. Tá? Professor, você tem falado que o campo magnético existe, só a carga que não consegue tocar ele. Isso. Ela não interage com ele. Uma carga parada não interage com o campo magnético. Isso. Tá certo? Vocês vão ver que, na verdade, isso é uma necessidade, né? Porque aí você poderia falar o seguinte: espera um pouquinho, professor, agora eu acabei de vir da minha aula de física moderna e aprendi as transformações de Lorentz, e eu sei que não existe, né, esse negócio de carga parada. Porque ela pode estar parada para você, mas ela pode estar em movimento para outro cara. E aí você vai descobrir que, de fato, isso é verdade, e isso que vai atrelar a natureza do campo magnético do campo elétrico. Né? Porque se ela está parada nesse referencial, se eu mudar para o referencial onde ela está em movimento, eu preciso ver o que acontece também na transformação do campo eletromagnético. E eles vão ter que mudar de acordo para que o efeito sobre a carga, ou seja, essa força final aqui, ó, seja igual. Tá certo? Por isso que o campo eletromagnético tem a mesma natureza, é o tensor de Faraday no fim de tudo. O tensor só do campo magnético é simétrico? Não, é o pedaço antissimétrico. O tensor de Faraday como um todo é antissimétrico. E a parte magnética do tensor de Faraday é o miolo espacial. Então, esse miolo espacial ele é simétrico? Antissimétrico. Antissimétrico. Porque, na verdade, tensores antissimétricos representam áreas. Ah, é verdade. Fala de novo essa parte da relatividade aqui, que se eu tenho um referencial, eu não vou ter o campo magnético não vai atuar na carga. Só que se essa carga tiver um referencial, o referencial tem que estar em movimento. Uhum. Pensa o seguinte, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho aqui um fio qualquer, tá certo? Que vai gerar um campo magnético. E eu tenho uma carga que está parada aqui. Ok?
Agora eu vou fazer uma transformação de Lorentz. Eu vou estar num referencial onde está todo mundo se movendo. Tá certo? Agora está todo mundo se movendo nessa direção aqui. Essa direção é ruim, né? Todo mundo se movendo nessa direção aqui. Tá certo? O fio e a carga. Tá certo? Só que agora esse fio vai girar um campo magnético, vai continuar girando um campo magnético, tá certo? Só que agora minha carga está em movimento. E ela vai se mover ou não vai se mexer? Porque no outro referencial, né, que ela está em movimento, ela pode ter esse movimento deslocado, numa outra direção qualquer. Pode ser atraída aqui, né? Digamos que ela está se movendo aqui para cá também, ela pode ser atraída para cá. Certo? Então, quando eu faço minha transformação de Lorentz, alguma coisa tem que acontecer aqui para que essa carga continue não sofrendo nada. Ou seja, tudo tem que ser igual, independente do referencial. Mas é claro, quando você começar a se mover, né, quando você botar esse conjunto se movendo para cima, você muda a corrente, né, porque agora a velocidade dos elementos de carga que estão aqui dentro vão ser diferentes, então tudo fica mais complicado, tá? Mas o efeito final é que você vai ter uma mistura do que era campo magnético, vai passar a ser campo elétrico e campo magnético, entendeu? E isso tudo vai se compensar para que o efeito sobre a carga seja igual. Tá, eu entendi olhando separado. Eu não entendi olhando junto, porque o fenômeno tem que ser o mesmo dos dois referenciais. Isso. Ou seja, Tá, então quer dizer que vai aparecer um campo magnético atuando aqui, cancelar ali, mas vai aparecer um campo elétrico para cancelar, para que a força seja zero, entendeu? Tá certo? Você descobre, na verdade, que isso aqui é covariante no sentido da covariância da relatividade restrita. Mas isso eu acho que imagino que vocês viram ou em restrita ou em moderna, né? Professor, deixa eu te uma dúvida minha, porque às vezes eu fico com uma coisa muito básica. Esse cara vai extinguir a dúvida. A regra da mão esquerda é essa. Da mão esquerda? É. Pra que você vai usar? Todo mundo usa da mão direita? Então, eu confundo. É sempre da mão direita, ninguém usa a regra da mão esquerda. Força. Então eu confundo tudo, porque eu faço aqui F, V e B. Por que você está usando essa mão esquerda? Então eu tiro essa mão, ensina de novo a regra da mão esquerda. A regra da mão direita? Você só precisa da regra da mão direita. É a única regra que importa, é a da mão direita. As outras você pode deduzir como consequências secundárias da regra da mão direita. Então, professor, clarifica a regra da mão direita. A regra da mão direita é o seguinte. Você quer saber a direção de uma certa área. Tá certo? Então, você tem a área formada pelo vetor V e o vetor B. Certo? Então, digamos que o seu vetor V seja para cima e o vetor B seja para cá. Tá certo? Então, a regra da mão direita diz que você sai do V para o B, então a força é para dentro do quadro. Isso. Só que se você quiser pensar que o próprio B também é resultado de um produto vetorial, aí tem essa brincadeira dos 3 dedos, entendeu? Mas é porque, na verdade, você não precisa decorar os dois. Como eu falei, eu tenho mais facilidade de entender a história do que decorar o resultado, entendeu? Então, por isso que eu prefiro falar coisas do tipo, isso pode se reduzir ao caso anterior. Porque aí eu só preciso decorar o caso anterior, entendeu? É a maneira que eu funciono. Tem gente que é melhor em decorar, eu não sou. Peraí, só para me escrever, eu fico um pouco. B com B ali, você está falando que o campo, ele está... o campo está assim, o campo magnético. É isso que você falou? Não, ó. Aqui é V, aqui é B e aqui é a força. Para dentro do quadro. Daí você vai ver no grid, professor, tá? Tá diferente. Tá Como é que tá diferente? Você tem que...
A força, quando ele mostra esse fio aqui, ó, envolvendo ele, colocando o campo, então eu tenho... Ah não, mas deixa eu ver. Porque o V seria a corrente. V é a corrente, isso. É que daí você faz assim, né? Você faz o V, B, F. Aqui ele faz V, B e F estaria para dentro. Ele faz assim, entendeu? Acho que... Tá vendo? Olha, ele faz V, B. Por que, que é isso aqui que você está fazendo B? É, que ele tá. Aqui é o campo, ele tá falando. O campo tá para lá. Então, eu não estou entendendo o que você está. Qual é a dúvida? Vamos lá. Não, eu acho que eu estou confuso com a imagem do livro, então. O que ele está querendo dizer aqui? Não, é isso aqui. Tá? Só que é o seguinte, ó. Por que ele coloca o isso, ó. assim? Só porque o campo dele é o seguinte, pessoal. Deixa eu fazer como que o Griffith está fazendo, só para desconfundir a cabeça de vocês. A corrente está aqui para cima, tá ok? Tá ok? Essa corrente está gerando um campo magnético que aqui entra no quadro. O campo magnético, agora o campo magnético está na direção dos meus dedos. Tá certo? É isso aqui que ele está falando. Professor, por favor, você usa o pontinho para entrar? É. Ele está usando como? Ele não usa, né? Isso, o que ele faz assim, ó. Ele faz assim, ó. Só que eu não consigo. E eu troquei os dois. É designado para sair, né? Como se fosse uma flecha. Aí o xizinho seria a parte de trás da flecha. Aí quando eu vejo a pontinha da flecha, o xizinho. Então, desculpa, pessoal. Então, isso aqui entrando no quadro é X e saindo é ponto. E sair é a ponta. Tá. Então, vamos lá. V, né? Então, eu tenho que pegar minha mão e tenho que fazer na direção para cá. Então, pega esse cara que está entrando, eu trago ele para cá para facilitar a minha vida e faço isso aqui. A força está para trás. A força vai ser assim, ó. Não, mas você não falou que a força é corrente? Como é que é? Você tinha falado que a força era corrente ou não? Força era corrente? Não, Como assim, Ele vai ser uma direita funciona depois de hoje. Ah, não, tá, eu vi era corrente. Tá legal? Não, vocês entenderam, são duas correntes, tá? É que ele está pensando, ele já está fazendo o seguinte, esse I gera um campo magnético que fura o quadro. No momento que ele fura o quadro, tem uma partícula aqui com uma velocidade V, que está subindo, a minha partícula está subindo. Ok? Então eu tenho subindo, furando, força para cá. Então essa partícula vai ser atraída para o fio, que é isso aqui. Tá errado então, peraí. Peraí. Ah tá, porque é o contrário, tá certo, isso mesmo. Porque o campo magnético aqui, a corrente tem que ser para baixo, não é isso? A corrente tem que ser para baixo, né? Agora não sei. Ele faz B, E, F. Isso, atraindo. Né? Isso, certinho. A velocidade da corrente não sempre no mesmo sentido? Não. Não, nem sempre. Não. Pode ser qualquer sentido aqui, ó. O que vai gerar o B é uma certa corrente, pode ter qualquer direção. É claro que no fim pode ser que seja zero ou não, dependendo de como esses caras vão interagir. Mas com certeza eles não precisam ser paralelos. Tá mais claro ou vocês estão confusos ainda? Eu acho que ele tá, mas na verdade só tá confuso porque. Eu acho confuso. Porque acho que a gente tá tão acostumado de carregar da mão direita e esquerda, e às vezes confunde. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai descobrir mais pra frente que o B
ele vai ser proporcional a V tá certo? Ó, a gente vai descobrir que o campo magnético ele vai ser proporcional à corrente, à velocidade da carga que está causando ele, vetor o ponto de aplicação. Certo? Então veja lá. Vamos pegar esse caso aqui. Se minha corrente está para cima, a minha velocidade da carga fixa, digamos aqui é a velocidade da fixa e aqui é a velocidade da teste. Tá certo? Então esse cara aqui, ele vai ser um vetor para cima. Tá certo? E aqui, ó, é o meu ponto de aplicação. Tá certo? Então, ó, é isso aqui, entrando no quadro. Tá certo? Se ele está entrando no quadro, o meu campo magnético está nessa direção. Como o meu campo magnético está nessa direção, eu tenho esse V agora da carga teste, que vai sofrer a ação do campo magnético, tá certo? Que está aqui entrando no quadro. Então ele vai sofrer a força para cá, para a esquerda. Mas são duas velocidades, tá? É justamente esse caso aqui, tá? Os dois caras estão andando na mesma direção. Então a força é atrativa entre as duas correntes. Tá certo? Ficou mais claro agora? Como que o Griffiths faz? Ele faz de alguma maneira diferente? Confundiu a imagem, entendeu? Eu fiquei confuso com a imagem, mas agora ficou claro. Eu estou atuando. Ah, porque ele botou a corrente na direção do dedão e o campo magnético na direção B e fez o que com isso? Porque daí eu acho que ele está só falando do campo desse fio, entendeu? Esse fio que gera esse campo. Ah, por isso que ele está fazendo aqui a regra da mão esquerda, para dar a força na direção certa, né? É isso? Só que eu não lembro onde era onde agora. Sei lá. Deixa pra lá. Mas vocês veem que usa a regra da mão direita sempre que funciona, tá? E sempre, professor, o V e o B eu faço a área, eu faço essa área. Sempre uma área. Produto vetorial é sempre uma área. Né? Nesse caso aqui, é o produto escalar de um vetor com uma área. Certo? Ou seja, essa é outra coisa do produto vetorial que é confusa, é que o produto vetorial ele tem significados totalmente diferentes quando ele é feito entre vetor e vetor, mas quando ele é feito com vetor e pseudo-vetor, o produto vetorial, na verdade, é o produto interno. Tá certo? Que é isso aqui que eu estou falando. Ó. Aqui é o produto vetorial de um vetor com um pseudo-vetor. Só que, geometricamente, na verdade, isso aqui é um produto interno. É o produto interno de um vetor com uma área. Tá certo? Daí que dá um vetor. Tá mais claro, pessoal, essa bagunça aqui? Está extinta a dúvida. Vamos ver o que acontece com o trabalho. Não sei quem é que estava lendo, eu acho que um colega meu estava preparando uma aula. Aí ele falou, nossa, peguei o Griffiths de um negócio tão estranho. Eu abri o Griffiths assim, para preparar a aula e estava escrito assim, forças magnéticas não funcionam. Eu falei, o quê, cara? Não, ele falou que as forças magnéticas não funcionam. É porque eu acho que foi uma mal tradução, não sei o que foi, que estava do no work. Então não realiza o trabalho. Aí ele achava que as forças magnéticas não funcionavam. Não, cara, calma. Esse tradutor de medalha é complicado. Ó, força magnética escalar dl. Tá? Bom, pessoal, então como é que é isso aqui? Força magnética escalar dl. Lembra, o elemento, né, aqui do meu fio vai ser a velocidade de cada carga ao longo dessa trajetória aqui, tá certo? Então esse cara aqui vai ser escalar V dt. Tá certo? Bom, só que isso aqui vai ser assim.
que V vetor B escalar V. Certo? dt. Mas o que é isso aqui, pessoal? É uma direção ortogonal tanto a V quanto a B. Né? O produto vetorial sempre te dá um vetor ortogonal a ambos. Só que se isso aqui é ortogonal a ambos, quanto é que é o produto vetorial de V com V? Com V escalar B? Se essa direção é ortogonal a V e a B, o produto vetorial desse negócio aqui dá zero. Aí, ó. Tá vendo? O campo magnético não funciona. Esse cara aqui dá zero. Mas é interessante, mas é meio óbvio, né? Você vê que a força nunca é na direção em que a coisa está andando. Se a força nunca é na direção, ele nunca está aumentando a velocidade nem diminuindo a velocidade, está só mudando a direção da que a coisa está se movendo. Tá certo? E é por isso que o campo magnético não realiza trabalho. Tá certo? Se você quiser pensar numa consequência secundária disso aqui interessante, que é o que eu acabei de falar, mas de um ponto de vista um pouco mais técnico, você pega o seguinte: você pega a velocidade dessa partícula, pensando que a velocidade está sendo modificada somente devido à interação com o campo magnético, e você tem o seguinte: V ao quadrado é igual a V escalar V. E aí, se eu calcular ddt disso aqui, isso aqui vai ser 2 vezes V escalar V ponto. Só que V ponto, né, é a aceleração, a gente relaciona com a força aqui, esse negócio aqui vai ficar proporcional a 2 vezes V escalar a força magnética, que de novo vai estar aqui V vetor B. Tá certo? Só que V escalar V vetor B é igual a zero, então isso aqui é igual a zero. Ou seja, ddt do módulo de V é zero. Tá? Nunca muda o módulo da velocidade, então só está mudando a direção. Tá certo? Essa é a causa, é a consequência da força magnética. Bom. Então, pessoal, só um pouco de notação de unidades, né? Então a gente vai ter aqui 1 ampere, vai ser um coulomb. Então, como que eu aumento a força magnética? Aumentar a intensidade da força magnética? Se você aumentar a corrente que está gerando ela, você aumenta a força. Mas ela em si, o caráter magnético é sempre constante, tem que se aumentar a intensidade do campo magnético. Você pode aumentar o tanto que você quiser o campo magnético, mas o efeito que ele vai ter sobre a partícula que está se movendo nunca vai mudar a velocidade da partícula. Entendeu? Pode mudar a direção, pode fazer a partícula fazer uns movimentos muito loucos, mas a velocidade sempre é constante. Naquele ciclo, por exemplo, os campos magnéticos só ficam alternando a direção. Isso. Você vai ter aquele movimento do elétron ficar girando no campo magnético. O que gera aumento de velocidade do elétron ali é só as correntes altas? Não, na verdade o que vai acontecer é que esse elétron vai começar a emitir fóton, né? Porque ele vai estar acelerado. Então não é o campo magnético que está mudando digamos, a velocidade do elétron, mas é o fato de que uma vez acelerado, porque né, isso aqui vai ser uma aceleração do nosso elétron. Aí vai ter um efeito de emissão por frenagem. Aí é o efeito de emissão por frenagem que vai fazer essa mudança no módulo da velocidade. No caso do acelerador, tem campo elétrico também, né, professor? Geralmente você quer colimar as partículas com o campo magnético. Então a gente geralmente escreve a nossa corrente I como sendo uma densidade linear de carga vezes a velocidade, tá certo? Ou seja, aquele negócio que eu falei para vocês, né? A corrente, ela vai ser essas carguinhas aqui trocando de lugar. Essa vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá, essa vem para cá. É claro que
Se elas estão trocando de lugar bem rapidamente, então essa corrente é maior, porque elas, na verdade, estão se movendo mais rápido. Então, elas, justamente lá, elas trocam de lugar na proporção da velocidade que elas têm, tá certo? E aí, isso vai ser, claro, proporcional à densidade também. Ou seja, se for mais denso, elas podem estar trocando de lugar mais lentamente, mas você tem mais cargas trocando, então a corrente é sempre esse produto aqui, tá? Esse número de cargas trocando de lugar vezes a velocidade que elas trocam, tá certo? Que pode ser maior ou menor na medida de que você tem mais cargas trocando de lugar, numa certa velocidade fixa, ou menos cargas numa velocidade maior. Tá certo? Ok. Né? Isso aqui vai ter a unidade certa, né? A nossa corrente aqui vai ser, vai ser em unidades, né? Desse negócio aqui, de lambda V. Né? Unidade de lambda é carga sobre distância, né? E velocidade é distância sobre tempo. Então isso aqui vai dar carga coulomb sobre segundo aqui, ou seja, esse negócio aqui é ampere, tá ok? Ok, mais alguma coisa? Não, acho que é só isso. Tá? É claro que agora você pode calcular a força sobre uma corrente inteira, a gente falou sobre uma carga, né? Mas sobre uma corrente inteira, você vai ter o seguinte, a força magnética vai ser igual a integral de V, vetor B, dQ, né? Onde dQ é o elemento de carga dentro daquela corrente que você está calculando. Né? Isso aqui você pode reescrever assim, V, vetor B. Tá? A carga, né? A carga vai ser o quê? Vai ser a densidade de carga vezes o elemento de distância no fio. Né? Tem esse fiozinho aqui, você tem o elemento aqui dl, tá certo? Você tem a densidade linear de carga aqui, e é claro que a quantidade de carga que está se movendo aqui é dl vezes lambda, tá certo? Ok. O que a gente pode fazer? Junta esse lambda aqui, isso vai ficar assim, ó. Corrente, vetor B. Tá certo? Tudo isso aqui, dl. Então, isso aqui vai me dar a força somada final sobre todos os elementos de carga. Então, se eu pensar num fio rígido, essa vai ser a força final que esse fio rígido está sofrendo quando o campo magnético atuar sobre a corrente que está passando por ele. Tá bom? Ok. A gente pode pensar agora numa faixa. Ok? Então você tem aqui, ó, uma corrente, só que essa corrente é mais complicada. Em vez de eu ter um fio unidimensional, onde as cargas estão trocando de lugar, agora eu tenho um volume, eu tenho uma densidade superficial de carga que está se movendo aqui. Certo? Cada elementinho da minha faixa se move, de forma que ele ocupa um elemento da frente, tá? De forma que mantém a densidade de carga lá, igual a zero, ou igual uma densidade constante qualquer. Uma densidade constante não, uma densidade estacionária qualquer, certo? Mas esse agora aqui tem esse movimento todo, né, ao longo da minha curva, certo? O Griffiths, ele gosta de fazer uma coisa assim, eu tenho essa densidade aqui de corrente diária, que ele chama de K, tá certo? Que ele fala que é dI, que é a variação do I quando você anda na direção transversal. Tá certo? Por quê? Pensa o seguinte, agora eu quero uma densidade que seja diária, certo? E agora pensa que eu peguei um fiozinho aqui só e imaginei na minha cabeça que isso dá um fio, né, com uma corrente I. Eu pego uma dessas carguinhas, eu pego uma carguinha e sigo ela. Certo? E vejo quanto que essa corrente varia quando eu ando aqui na minha faixa. Tá certo? De forma que se eu pegar dl,
Se isso aqui for infinitesimal, esse cara vai me dar a corrente aqui na faixa toda. Tá certo? Isso está claro ou não está? Então, esse aqui é uma densidade de corrente em área. Tá certo? Ou seja, qual é a densidade desse negócio aqui em relação a esse deslocamento ortogonal ao movimento das cargas. De forma que se eu integrar todo esse cara aqui, eu vou ter o meu I total andando aqui nessa direção. Tá certo? A minha corrente total. Todas as cargas estão se movendo aqui, né, dentro dessa faixa. Por que essa densidade vai ser ortogonal? Como assim, ortogonal? Eu pego a variação desse cara na direção que a coisa não varia, né? Na direção ortogonal ao movimento da carga, porque eu quero saber, porque veja, pensa que antes eu estava fazendo o seguinte, eu estava pegando um elétron que estava num fio, aí esse elétron vinha para cá, esse que vinha para cá e esse vinha para cá, certo? Agora eu estou pensando num monte de fio juntinho aqui, que eu vou chamar de uma faixa, certo? Agora eu quero saber esse que vem para cá, esse vem para cá. Se eu pegar a variação nessa direção aqui, eu não estou pegando esse fio e esse fio aqui, eu estou pegando o fio dentro dele mesmo. Se eu quiser saber esse vindo para cá, esse vindo para cá, esse vindo para cá, esse vindo para cá, eu preciso me mover na direção ortogonal ao movimento dos elétrons. Tá? Tá certo? É a mesma coisa, tá, pessoal? A gente tem uma força magnética. A força magnética vai ser a mesma coisa de sempre, tá? Sempre começa com V vetor B, para cada eletronzinho lá dentro que está se mexendo, tá bom? Então é o sigma dA, tá bom? Só que aí você pega, né, o sigma aqui, bota junto do V, e esse é justamente a nossa densidade de área aqui da carga, tá? Da corrente. Aí, se você estiver pensando agora que em vez de você estar pensando numa faixa, você pensar num tubo tridimensional, é a mesma coisa. Só que você tem a corrente, ela pode variar em uma direção ortogonal e em outra direção ortogonal. Tem as duas direções que ela pode variar, certo? Que vai justamente me dar uma coisa volumétrica, tá? Que ele chama de J, que ele define como sendo a variação do I quando você anda nessa direção que ele chamou de DA transversal. Tá? Que é justamente essa direção que é, né, ortogonal ao movimento, todas as direções ortogonais ao movimento da carga. Ok? Isso aqui nada mais vai ser do que o ρ vezes o V. Tá claro isso aqui, pessoal? E aí, finalmente, a nossa força magnética. Nada mais vai ser. É a mesma densidade. D3x. Tá? É só você, se vocês lembrarem disso aqui, ó, é muito, eu acho mais fácil. E isso aqui é um pouco contra-intuitivo, é um negócio meio complicado. Enquanto você pensar o seguinte: pensa o meu objeto tridimensional, bidimensional ou unidimensional. Pensa que são elementinhos, são carguinhas se movendo lá dentro. E eu estou somando sobre todas elas. Então isso aqui é um elemento de carga tridimensional e essa é a velocidade que ele está andando. É só isso. Aí a gente junta esse cara com esse cara aqui para chamar de J. Tá? Fundamentalmente, eu acho mais claro escrever as coisas assim. Tá certo? Isso daí tem que a eletricidade de corrente, ela é uma coisa meio mais abstrata do que algo que está dentro conceitualizar, diferente da própria corrente elétrica, da velocidade de corrente. De certa forma, é a extensão do ρ para quando as coisas têm movimento.
Ou seja, o ρ também é abstrato, né? O ρ não é nada. É o ρ de 3x que é um elemento infinitesimal de carga. Da mesma forma que aqui o J não é nada, mas o J de 3x é a corrente gerada para aquele segmento, aquele pedacinho da sua distribuição de carga. Certo? E é claro que eu posso ter, né? Digamos, eu tenho um tubo aqui, tridimensional, e aí eu tenho corrente passando por aqui. Essa corrente ela pode estar fazendo qualquer movimento esquisito para cá, digamos. Ela está vindo para cá, porque esse tubo vem para cá, sei lá. E aí eu posso sempre me perguntar o seguinte: qual é aquela corrente escalar, aquela que vocês viram lá em cálculo em física 3, aquela que vocês estão acostumados, né? Então, pega esse tubinho aqui, pega uma área, corta esse tubo com essa área, tá certo? E você define que a corrente total que passa por esse tubo vai ser justamente integral de J dA. Tá certo? Então, isso sim dá a corrente, né? Essa corrente aqui é o número de cargas por segundo que está passando, seja por um fio infinitesimal, seja na minha faixa, seja no meu tubo tridimensional. Né? Esse é aquele I que é coulomb por segundo. Tá bom? Aí você vê fácil, né? Esse cara aqui, ele tinha densidade vezes velocidade. Né? Velocidade é distância sobre tempo, então a densidade vai ficar carga sobre área, sobre área segundo, né? Se eu multiplico por área, vai ficar carga sobre segundo. Bom? Que é esse cara aqui. Ou seja, o I, ele depende dessa superfície S aqui, tá bom? Tanto que se você falar qual é o I numa superfície S que corta o tubo ao meio, né, de forma que não tem corrente passando por ele, vai ser zero. Por mais que tenha carga se movimentando aqui. Bom? Ok. Outra coisa importante é que a gente pode pegar a situação onde a nossa superfície é fechada. Tá? Então, eu pego um fio aqui, faço uma superfície esférica, por exemplo. Então, digamos, tem carga entrando, carga saindo, tá bom? Então, esse negócio aqui vai ficar J dA. Mas como é fechado, isso aqui é fechado num volume que se fecha dentro dessa área, né? Ou seja, isso aqui pode ser escrito como integral do divergente de J de 3x, tá? De forma no volume V, tal que a borda de V é igual a S. Né? Uma superfície fechada, ela define unicamente um volume, né? Então, a gente sabe que a corrente vai depender, mas é meio óbvio, né? É a divergência, é quanto de corrente que está entrando e quanto está saindo. Então, se eu somar a divergência em todos os pontos, eu sei a quantidade total de carga que está passando por aquele volume, tá bom? E isso é hiper importante, porque agora a gente pode fazer a seguinte continha. Lembra que a gente está fazendo de forma que a quantidade de carga total está sendo conservada, né? Porque a gente quer aquela situação estacionária, tá bom? Então a gente sabe o seguinte: I vai ser igual a menos d dt da quantidade de carga d 3x. Vocês concordam? Né? Não tem carga sendo criada nem carga sendo destruída. Então, se eu pegar esse mesmo volume aqui, ó, o número de cargas que saem e entram lá por segundo tem que ser igual à variação total do número de cargas lá dentro. Todo mundo de acordo? Ou seja, esse negócio vai ficar assim: menos integral de dρ dt d3x. Tá certo?
Mas veja, a gente já sabe que aquilo ali é igual também ao divergente, tá? Então a gente pode escrever o quê? A gente pode escrever agora o lado esquerdo daquela forma lá, tá? Bota todo mundo junto, vai ficar assim, ó, integral de divergente de J mais dρ dt d3x igual a zero. Tá certo, pessoal? Ó, peguei esse i aqui, coloquei aqui, passei para o lado direito, juntei com o divergente. Tá bom? E obtive isso aqui. Então, se não tiver carga sendo criada ou destruída, isso aqui é verdade. Certo? Conservação da carga, tá? Não tem elétron aparecendo do nada, né? Ou se aparecer um elétron tem que aparecer um pósitron junto, ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Então isso aqui vale, tá? Isso é a lei da conservação da carga. Isso aqui está claro, pessoal? Ah, se isso aqui vale, e vale, a gente não fez nada de especial para esse volume aqui, então se vale para todos os volumes possíveis, vale também para qualquer ponto. Tá certo? Vale fora da integral. Ok. Então, aqui que entra uma outra coisa que eu tinha me adiantado, mas eu tinha falado errado, tá, pessoal? Na hora que eu fiz isso aqui, ó, isso aqui é simplesmente a corrente e a variação da carga total lá dentro do negócio, né? Supondo que, novamente, não tem carga sendo criada nem destruída, certo? Ou seja, a carga pode entrar ou sair do volume, mas não tem carga aparecendo nem desaparecendo dentro do volume, tá bom? Por isso que a corrente é dada por isso aqui, tá bom? E daí a gente junta com aquele resultado lá, que também não teve nada demais, e obtém isso aqui, que isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade sempre, tá bom? O que não é verdade sempre é dρ dt igual a zero. E o que é o dρ dt igual a zero? Eu tenho um fio, eu estou com esse elemento vindo para cá, de forma que depois que passa um tempo, o meu ρ aqui, ele tem o mesmo valor, né? Ou seja, o meu ρ de x e t, ele é igual a ρ de x e t mais ΔT. Tá certo? Ou seja, o meu ρ aqui não está mudando. Por mais que a carguinha daqui tenha vindo para cá e daqui tenha vindo para cá, o meu ρ não muda. Certo? Isso aqui que é a imposição do caso estacionário, tá bom? Então, no caso estacionário, a gente impõe que dρ dt é igual a zero, certo? E quando a gente impõe que dρ dt é igual a zero, a gente sabe que divergente de J é igual a zero, certo? Então, as únicas correntes que eu vou ter são as correntes que satisfaçam divergente dela igual a zero. Então aqui, para a gente fazer um paralelo, as nossas correntes contínuas nos levam a campos B constantes. Tá certo? E, da mesma forma que cargas paradas, né, nos levam a campos E constantes. Então, pessoal, aqui, da mesma forma que eu fiquei ressaltando para vocês no caso da eletrostática, que a eletrostática é o estudo daquilo que acontece depois que tudo para, mesma coisa vai valer para a magnetostática. No caso da magnetostática, que é esse caso aqui, tá? É o caso em que tudo está estacionário, ou se tornou estacionário. Tá certo? E ser estacionário, matematicamente é isso, tá? Fisicamente é isso, né? E tem como consequência o B ser constante no tempo. Ou seja, depois que você atingiu a eletrostática, o campo elétrico for paradinho, a gente calcula ele usando condições de contorno e tudo mais. Mesma coisa vai ser para B.
bota ali uma corrente, a coisa começa a afastar, separando, daqui a pouco para, todo mundo fica estacionário, aí a gente sabe que o B está constante no tempo, a gente pode fazer os mesmos cálculos de condição de contorno, de equações diferenciais parciais, ordinárias, tanto faz. Tá? Você disse que nem sempre acontece isso, nem sempre dá certo. Quando você tiver uma eletrodinâmica, aquilo ali não vai ser mais zero. Isso é verdade sempre enquanto tiver conservação de carga. Isso aqui só é verdade no que a gente chama de magnetostática. Tá. É que na minha visão parecia que isso era uma consequência da conservação de carga e eu queria que ser válido sempre. Não. Isso é uma consequência da conservação de carga, que é válido sempre. Isso aqui é o caso especial do eletromagnetismo quando a gente tem magnetostática. Magnetoestática, porque B é constante. Mas a configuração de carga não é estática, é estacionária. Então a variação da densidade de corrente ser zero é uma condição da estacionariedade. De estacionariedade, isso. Ok? Ou seja, isso aqui implica magnetostática também. Blá, blá, blá. Aqui, pessoal, tem que tomar cuidado um pouco com o seguinte. Isso aqui vai tornar difícil a gente falar de magnetostática com uma carga só. Né? Porque imagina que eu estou aqui, eu tenho um campo magnético B, aí eu tenho uma carga Q com uma velocidade V. Beleza, eu posso até no laboratório medir essa carga, a força nessa carga aqui, aquelas consequências que a gente obteve anteriormente vão ser verdade, mas isso aqui não vai ser... não vai nunca satisfazer isso aqui, né? O meu ρ vai mudar no tempo. O meu ρ vai ser uma delta Dirac aqui, e depois passar um tempo minha partícula vai estar aqui. Vai ser uma delta Dirac em outro ponto. Depois um delta Dirac em outro ponto. Vai ser basicamente o quê? Vai ser o meu ρ aqui, ó, vai ser delta 3 de x menos, vamos dizer que a partícula comece na posição x0 mais v delta t. Vai ser assim minha delta Dirac, vai ter uma dependência no tempo aqui, ó, explícita. Certo? Porque cada instante de tempo ela está numa posição diferente, então o delta Dirac está numa posição diferente aqui. Então, naturalmente, uma carga só não satisfaz a condição de magnetostática. Certo? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando for pensar no princípio de superposição na magnetostática. Você pode pensar que você está fazendo uma superposição de várias correntes, e aí não tem problema nenhum, se todas as correntes satisfizerem aquilo lá, mas quando você vai pensar numa carga só, tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? A gente vai chegar em alguns casos que a gente vai ver por que esse cuidado tem que estar lá. Tá bom? Certo? E aí a segunda lei empírica é a lei de Biot-Savart, que é a que a gente usa para determinar quem é o campo magnético gerado por uma certa corrente. Eu só tenho que tomar cuidado, porque amanhã quem vai dar aula sobre isso aqui é a Cíntia, tá? Que é minha aluna que está fazendo estágio de docência. Eu não sei se eu estou atropelando o assunto que ela vai falar, pera um pouquinho. Vocês escutam duas vezes, né? Mas só tomar cuidado aqui. Não, acho que eu não estou não. Tô não. Tá. Então, vamos lá, talvez eu esteja até atrasado. Bom, a gente determinou também empiricamente aquela mesma conversa que a gente teve lá na eletrostática, tá? Repete, afasta, repete, coloca 2, repete, assim por diante, até você obter todos esses números, tá? Nada disso aqui é tirado da cabeça da gente, são todas coisas testadas empiricamente, tá? Então, isso aqui a gente tem uma constante que a gente chama de permeabilidade do vácuo, então a gente tem susceptibilidade, que é o Xi, a gente tem o E, que é a permissividade, e esse aqui é a permeabilidade, tá? Só para complicar a cabeça da gente. Tá? Permeabilidade, permissividade e susceptibilidade. Pode
É essa constante aqui, fundamental. É o que no sistema? Tipo, É uma constante de acoplamento, é igual o ε0. Lembra que eu discuti com vocês que a gente pode definir como é que é a carga do elétron e tal, e aí você fita, você compara duas cargas, e aí usa uma carga padrão para ser o teste, para ser a proporção das outras. Da mesma forma que quando a gente determina a distância, a gente usa o metro, que é um pedaço de alguma coisa que tem um tamanho fixo, entendeu? E a gente compara tudo àquele metro. Aí a gente tem uma certa constante de proporcionalidade, que é o nosso μ0, que a gente chama de permeabilidade só para dificultar a vida de vocês, entendeu? Essa é uma questão da prova, falar todas essas 3 nomes rapidamente 5 vezes. Oi? A gente vai ver que em meios especiais magnéticos ele vai ter a mesma característica da permissividade. Ô, professor, essa aqui é a entrevista que você faz, né? Para falar rápido, Pronto, está resolvido. Então, aqui é aquela mesma história de antes, tá? A gente está criando um campo magnético gerado por uma corrente I, tá certo? Uma corrente I, ela tem um elementinho, né? Ou seja, tem uma corrente aqui, ela tem um elementinho aqui, que vai ser IDL, 0, tá certo? Que vai ser essa quantidade de corrente aqui. Ela tem essa direção associada a ela, ok? E o ponto de aplicação, que é o X, que é o ponto que eu quero atuar, que eu quero pensar o campo magnético sendo gerado nele, e o ponto onde está a minha corrente naquele momento, que é o X0. Tá? Então, geometricamente, eu tenho esse vetor aqui, tá? E geometricamente eu também tenho esse outro vetor, que é o deslocamento daqui aonde a força está atuando. Tá bom? E aí a gente constrói da mesma forma que a gente construiu na parte eletrostática. Certo? Aqui poderia ter uma potência qualquer, o pessoal fita empiricamente, descobre que tem que ser 3, tá certo? Mas a gente sabe que se não fosse 3 também, esse cara não ia estar associado ao núcleo que está a delta de Dirac. Tá certo? É o fato disso aqui ser 3 que vai dar várias características especiais sobre a divergência de B e rotacional de B. Tá bom? Que foi da mesma forma que deu aquelas mesmas consequências para a eletrostática. Tá bom? Ok. Uma coisa que eles pedem, o livro chama atenção, é que a permeabilidade do vácuo, ela é da ordem de 4π 10 a menos 7 Newton por ampere quadrado. Tá? Então, assim, você vê que vai ser um negócio ultra fraco quando comparado à eletrostática. Tá? Por isso que a magnetostática a gente aprende depois, porque eu acho que se fosse o contrário, a gente aprenderia primeiro a magnetostática, porque a gente teria descoberto no laboratório a magnetostática antes da eletrostática. Né? Então, só que só para chamar a atenção um pouco na ordem de vida desse número. Tá? E a gente mede geralmente as unidades de B em termos de Tesla, tá? Que é 1 Newton por ampere metro. Professor, aqui é um X ou é uma multiplicação? Aonde? É que é produto vetorial. Tá? E aí, claro, aqui é uma correntezinha qualquer, né, linear. Eu posso ter o campo magnético gerado por uma faixa ou por um tubo, né? Aí vai ser a mesma coisa, sobre 4π. Vocês já podem desconfiar que esse 4π vem da normalização da delta de Dirac, tá? E aqui vai ser o K de x0, vetor x menos x0, x menos x0, dividido por módulo de x menos x0 ao cubo,
dA0 ou ainda sobre 4π J. É sempre a mesma coisa, é aquele elementinho de corrente gerando o campo magnético. É isso mesmo, tipo, a corrente gera o campo magnético. Eu achei que não sei se foi o próprio Blitz que ele fala que a carga gera campo elétrico, mas a corrente não geraria o campo magnético. Não, quem gera o campo magnético é a corrente. E o campo magnético só atua em correntes. Depois eu vou procurar, eu achei que tinha lido no Blitz que tipo, ele faz uma associação, tipo, a carga gera o campo, mas a corrente não gera o campo magnético. A gente tinha uma coisa assim. Mas essa é a lei de Biot-Savart. Eu vou. Vê o contexto que ele fala direitinho, que eu te ajudo a entender o que significa, tá? Bom, agora, a gente já sabe, a gente estudou bastante esse objeto aqui, né? Então a gente pode agora calcular a divergência, calcular a rotacional e ver como que esse tipo de campo aqui se comporta, tá? Ok. Deixa eu só ver aqui como que eu fiz. Ah, tá. Ah, lembrei. Eu acho que é melhor deixar isso, porque agora tem pouco tempo. Deixa eu ver. Pessoal, não, tem um negócio aqui, pra gente ver a divergência direitinho, um pouquinho mais enrolado, e a gente não tem tempo agora, que a gente tem 2 minutos. Eu vou fechar isso na próxima aula, e aí a Cíntia dá o resto da aula, tá ok? Porque senão a gente vai ter que correr muito agora. Então vai ficar bem explicado. Tá bom, pessoal? Então é isso por hoje, a gente se vê amanhã de manhã.